No vídeo anterior eu expliquei a você o que era a epigenética, que é a importância dela para a sua vida. Nesse vídeo eu quero enfatizar que em qualquer fase da sua vida, seja lá qual for, é imensa a gama de manifestações que você mesmo pode ter. Você pode ser diferentes seres, expressar muitas características diferentes do seu organismo, dependendo do ambiente em que você vive e que tipo de coisa você faz, que tipo de vida você leva. Por exemplo, quando as pessoas mudam do campo para a cidade, elas se expõem a uma quantidade de substâncias químicas muito maior do que antes. E isso muda a expressão de 6.900 genes. Outro exemplo, o gene TRPA1, que está ligado à sensibilidade à dor, pode mudar muito a expressão dele dependendo do ambiente que a pessoa vive. E aí você ficar com mais sensação de dor ou menos, dependendo da expressão desse gene, que depende das condições ambientais. 70 a 90% dos cânceres que existem só se manifestam em um certo ambiente. Um ambiente químico, dependendo da alimentação, dependendo do que respira, dependendo do que vive. Então, mesmo que a pessoa tenha genes que aumentem a propensão para vários tipos de câncer diferentes, essa propensão vai se manifestar ou não. A pessoa, portanto, vai ter uma vida muito diferente da outra, dependendo do ambiente em que ela está. Um estudo encontrou um resultado fascinante. As pessoas que moravam em um país tinham um risco de ter câncer que correspondia mais ou menos à média daquele país. Quando a pessoa mudava de país, o estudo acompanhou pessoas que mudaram de país. O risco de câncer dessas pessoas que mudaram de país acompanhou a mudança e passou a ficar igual ao risco de câncer do país em que ela foi morar. Os japoneses, por exemplo, que têm um risco de câncer mais baixo para vários tipos, quando se mudaram para os Estados Unidos, aumentou o risco de câncer e ficou igual ao americano, por causa do tipo de alimentação, o tipo de ar, o tipo de vida que leva, o ambiente, o que entra em contato. Tudo isso é o ambiente seu. O seu ambiente é em grande parte químico e você não percebe. Agora, uma coisa que é importante você tomar consciência é que o seu ambiente social também é determinante da sua expressão gênica. Porque dependendo da sociedade que você vive, desde a sua família até o seu bairro, até o seu país, isso tem uma grande influência sobre a expressão do seu ser, quem você vai ser, das possibilidades que você tem. Vou lhe dar um exemplo aqui. Entre canários, a simples fato dele ouvir o canto de outros canários muda a expressão do gene EGR1, que é um regulador gênico. Muda a expressão de um monte de outros genes dentro do canário. Só dele perceber a presença de outros canários. Só dele perceber a presença de outros canários. Os macacos do gênero Rhesus, quando eles sobem ou descem na escala social do bando, se tornam mais altos ou mais baixos na escala social do bando, isso modifica 6.000 genes dentro desses animais. A infância que uma criança tem impacta imensamente em que tipo de expressão gênica ela vai ter que lidar. Receber carinho e atenção na infância, por exemplo, aumenta a expressão do gene GR1F, que é um controlador de estresse no cérebro. Quando o estresse chega a níveis muito altos, esse gene ativo, ele controla esse estresse. Para você ver a importância de receber carinho e atenção na infância. A boa notícia é que dependendo do que você vive, você muda a sua expressão gênica, mesmo que haja herança de expressões negativas de experiências anteriores que você teve. A sua natureza é flexível, é rápida, é dinâmica. Então, por exemplo, a prática da meditação foi comprovada cientificamente que inibe certos genes ligados a inflamações. Com isso diminui as inflamações. Você sabe que as inflamações são precursoras de muitas doenças degenerativas. O tipo de vida que você leva, o tipo de sociedade que você vive, aumenta ou diminui a sua saúde, aumenta ou diminui a sua longevidade, aumenta ou diminui o potencial do que você expressa. Então é fundamental a gente cuidar para ter um ambiente saudável, harmonioso, em todos os sentidos, no sentido emocional, no sentido psicológico, no sentido social e político e também no sentido físico, né? Para que todas as pessoas, cada um de nós, possa expressar a melhor do seu código, o seu melhor potencial. Consciência sempre. Um abraço.